Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da nossa URI. Estamos muito contentes de poder entregar mais um material para vocês, mais uma palestra online, mais uma palestra ao vivo, mais algo que possa contribuir com o nosso movimento espírita, trazendo um pouco de luz para nossos corações, para nossos lares. Então, desde já, nossa gratidão e sejam muito bem-vindos. E hoje, para nossa alegria, né? Aliás, antes de qualquer coisa, vamos fazer nossa prece inicial, porque nada aqui é um rito, nada aqui é um dogma, mas a prece, antes de qualquer coisa, é muito interessante. Então, convido vocês aí a, a serenar os vossos pensamentos, né, e manter o coração elevado, mentalizando Jesus, nosso mestre, nosso guia. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos proteja. Pedimos que os bons espíritos estejam sempre conosco, intuindo o palestrante da noite, com muita paz, com muita serenidade, equilíbrio, saúde a todos, harmonia, que possamos desfrutar desse conteúdo, que possa recarregar nossas energias vitais, emocionais, espirituais, que possamos encarar sempre os desafios da vida com muita serenidade, com muito amor no coração, com muita paz, e seguindo sempre os passos e as pegadas de Jesus. Fique sempre conosco, a espiritualidade amiga, os benfeitores, que nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado desde já. Então, pessoal, hoje nós temos um convidado especial, que pelo que eu dei uma olhada aqui, já tem parente dele aqui, os filhos, pelo menos aqui, já dando os seus cumprimentos. Então, e já é um grande amigo, já é um grande divulgador e conhecido de muitos aqui no litoral, o Edevaldo Kulcheski. Então, ele nasceu em família espírita, ele já traz todo um conhecimento para nós aqui, já trouxe material, já trouxe cursos para nós aqui. Ele é formado, na verdade, em teologia espírita, com ênfase em ciência do espírito. Então, pela Faculdades Integradas Espírita. Boa noite, Michel, boa noite, Gibran, boa noite a todos que nos acompanham. Para nós é uma alegria imensa, né, estar participando junto com o pessoal aí da Primeira URI, das Casas Espíritas do Litoral, todas elas estão nos acompanhando. É uma alegria mesmo estar junto com vocês, né? E a saudade é grande. Uma hora vai dar certo de nós nos reunirmos como aqueles encontros que você citou das casas espíritas, das famílias espíritas, para nos confraternizarmos para valer, né? Porque a gente agora sente o quanto era importante esses encontros. Veja quem está conosco aqui, Edivaldo, olha esse comentário, ó, Lucilene. Boa noite, meus irmãos, bem-vindo, Edivaldo. É um prazer em ouvir novamente seus ensinos. Falar em encontro da família e não falar da Lu também não tem como, né? Não tem. A Lu faz parte, né, de toda essa história. É um desses ícones, né? Isso. Bem, Edivaldo, vou deixar você à vontade, então, e se encontramos mais no final, vai fazer sua exposição, como de costume, e te volta mais no final para fazer as perguntas que vão surgindo aí no decorrer do tema, ok? O tema é muito atual, né? Com certeza nós vamos ter grandes comentários aí para essa segunda etapa, então vamos aproveitar as reflexões, essa linha de apresentação que o amigo vai nos trazer, né? E vamos contribuir com as perguntas, com os comentários, né? A gente vai estar aqui registrando tudo e guardando, né, para a cereja do bolo, esse momento onde a gente vai voltar aqui e todo mundo pode interagir, pode participar, tirar dúvidas, né? Então, que Jesus... Afinal, né, é um debate, um estudo interativo. A gente vai estar aqui direcionando os temas, mas é interativo, todo mundo participando para que isso se torne realmente que a ideia desse estudo seja conseguida no final. Que nós todos, através dessa interação, um ajude o outro nesse entendimento. Perfeito. Até daqui a pouco, pessoal. Bom, o nosso tema que nós vamos trabalhar é sobre a pandemia do ponto de vista espiritual. Para que nós consiga atingir o objetivo desse estudo,
nós vamos pegar como base o Livro dos Espíritos, a terceira parte, que é a lei de destruição, onde se fala sobre flagelos destruidores. Então, através das perguntas que Kardec fez aos espíritos e das respostas que os espíritos deram, nós vamos conseguir ter argumentos, ter noções melhores para compreender o porquê, qual foi a finalidade, a necessidade, o objetivo desta pandemia, mas do ponto de vista espiritual. Então, é uma reflexão profunda, é um tema muito atual, é um tema tão atual porque nós estamos vivenciando um grande flagelo na humanidade. E é na humanidade inteira, na Terra inteira. Então, essa é a primeira vez que o orbe todo, o planeta todo, está sob uma ameaça comum a toda a humanidade, que é o coronavírus, a Covid-19, e tudo isso é uma pandemia. Então, é a primeira vez que é a humanidade toda, e isso leva a nós à necessidade de muitas reflexões. E a gente vai buscar, à luz da doutrina espírita, ver qual é o ponto de vista espiritual da pandemia. Então, vamos lá. Nós, como eu disse, vamos nos basear no Livro dos Espíritos, e eu pediria, então, para o Michel colocar já a primeira pergunta, que é a 737. Inverta, deixa o menor e a pergunta maior para o pessoal poder ler. Isso, aí, ó. Aí sim. Nessa pergunta 737, Kardec, ele faz uma pergunta que eu tenho certeza que a maioria de nós, muitos de nós, tem vontade de fazer essa pergunta, que está dentro de nós, o porquê, com que finalidade? Então, Kardec pergunta assim para os espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Com que fim Deus permitiu a pandemia? Seria a mesma pergunta, trocando só, né, a situação. Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A pandemia é um flagelo. É um flagelo muito grande que estamos vivendo. Então, atualizando a pergunta: com que fim Deus permitiu a pandemia? Certamente isso nós já se perguntamos. Com que fim Deus permitiu isso? E vejam o que os espíritos respondem para nós. Para fazer a humanidade progredir mais depressa. Então, a finalidade, o objetivo da pandemia, dos flagelos destruidores, é para fazer a humanidade progredir mais depressa. Nós não estamos dizendo que Deus causou o vírus. Tem que ficar bem claro. Estamos dizendo, né? E perguntando: por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que essa pandemia acontecesse? Então, Deus permitiu que a pandemia acontecesse para fazer a humanidade progredir mais depressa. Temos que ir com calma, analisando todo esse contexto porque cada resposta, eu dividi a resposta ali em vários itens. Então, cada item é muito importante que nós façamos uma reflexão. Então, a principal finalidade dita pelos espíritos da permissão de flagelos destruidores, de flagelos como o caso é a pandemia, é para fazer a humanidade progredir.
Vamos pensar. Deus permite estes flagelos para que a humanidade progrida mais depressa, para acelerar o progresso da humanidade. Era isso que a gente tinha em mente? Era isso que a gente pensava que era? Então, a função, do ponto de vista espiritual, dos flagelos, como é o caso da pandemia, em que vivemos agora, é para acelerar o nosso progresso. Do ponto de vista espiritual. Porque cada um de nós pode ter o seu ponto de vista. Como assim podemos ter um ponto de vista médico, da medicina? Temos também um ponto de vista epidemiológico. Podemos ter um ponto de vista econômico, um ponto de vista social, e etc. Esses pontos de vista, cada um vai ter o seu, e com razão, vai ter o seu ponto de vista. Mas do ponto de vista espiritual, dita pelos espíritos, a pandemia é para fazer a humanidade progredir mais depressa. Nós vamos ver, com mais entendimento, mais resposta dos espíritos para nós melhorar esse entendimento nosso. Vamos lá. Então, nós estamos fazendo uma análise, eu quero puxar muito isso, do ponto de vista espiritual. E esse ponto de vista espiritual é para acelerar o nosso progresso. Ok? Vamos continuar analisando a resposta. Dizem os espíritos ali: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? A destruição, isso está, então, dentro da lei de destruição. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. E nós temos que pensar aqui, nós não estamos se referindo à parte material, a corpos físicos. Nós estamos se referindo a espírito. Aquele espírito imortal que sobrevive a tudo. Nós, quando encarnamos, adquirimos um corpo físico. Esses flagelos, essas destruições, têm um sentido, então, como dizem os espíritos, uma necessidade, muitas vezes, para fazer com que nós nos regenere. Nós, muitas vezes, não estamos valorizando a parte espiritual. Estamos dando mais valor à matéria do que para o espírito. E Deus tem que usar desses artifícios para fazer com que nós volte o nosso pensamento para a parte espiritual. Continuando, a resposta que os espíritos colocaram ali, que em cada nova existência subimos um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então, à medida que vamos vivenciando aqui no nosso mundo físico, a função de nós nascermos aqui, nós estarmos como encarnados, tem como finalidade primordial nós evoluirmos, nós nos aperfeiçoarmos. Então, o objetivo de cada encarnação nossa é fazermos com que nós suba nessa escada do aperfeiçoamento. E quando nós não estamos atendendo à nossa programação, muitas vezes é necessário que aconteçam coisas, às vezes de forma individual, para chamar a nossa atenção. Só que o que a gente está vendo agora não é nada individual. É uma pandemia que abrange o nosso planeta inteiro. Isso chama a nossa reflexão. Por quê? Porque é algo que é a nível coletivo.
não é a nível individual. Por isso, essa chamada, né, essa necessidade desse flagelo, dessa destruição, entre aspas, ali, é para que nós nos regenere, é para que nós volte a olhar a questão espiritual, que é a mais importante. Seguindo a resposta que o Espírito está dando para nós ali. É necessário que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Qual que é a finalidade, então, da pandemia? O aperfeiçoamento moral nosso, para o aperfeiçoamento de cada um de nós. Então, é necessário que nós vejamos o objetivo geral para que nós possamos apreciar os resultados. O que os espíritos estão nos aconselhando? O que eles querem dizer com isso? Olha, é necessário que vocês vejam, né? Seu objetivo está sendo alcançado. A humanidade, quanto a gente viu falar, né? A humanidade não tem mais jeito, do jeito que está indo, está tudo perdido. Então, era necessário acertar o rumo da humanidade. Os espíritos estão nos aconselhando que nós devemos ver que o objetivo, então, é para fazer nós progredir desta pandemia, dos flagelos. Então, é necessário que nós vejamos esse objetivo, entenda o objetivo, a finalidade. Então, para nós focarmos no objetivo, porque senão nós não vamos entender o resultado. Se nós entender o que está causando só a situação da pandemia, o que ela está causando agora, e não olhar aonde ela vai nos levar, nós não vamos conseguir entender qual é o nosso papel e o que devemos fazer para atingir o objetivo que é o nosso aperfeiçoamento moral. Então, se nós não focarmos para a finalidade da providência divina, nós seremos incapazes de avaliar os resultados deste processo. Então, nós precisamos não ficar olhando o que está acontecendo, somente toda essa confusão, essa situação agora, mas nós nos situarmos e ver qual é o nosso papel neste momento. O que eu devo fazer para ajudar para que haja esse encaminhamento para que nós consiga nos aperfeiçoar, para que nós consiga progredir moralmente. Como eu faço isso neste momento? Então, esse é o que o Espírito está dizendo para nós. Olha o objetivo. É necessário que você veja o objetivo para que nós possamos apreciar o resultado, para que nós possamos contribuir para esse resultado. Continuando a resposta. Aí eles dizem ali para nós, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. O que eles estão dizendo para nós ali? Que nós estamos fazendo apenas avaliações pessoais. Quando nós fazemos uma avaliação pessoal, uma avaliação individual, é porque a gente está avaliando da forma que a gente está sendo atingido por esta pandemia. Quanto mais sofrimento, quanto mais perdas de pessoas próximas, quanto mais dor eu for passando por essa situação que está ocorrendo à minha volta, ocorrendo, que a gente vai ouvindo as notícias, à medida que mais nós for sofrendo consequências dessa situação, nós vamos trazendo para o individual. E vamos qualificando daí
este flagelo como um flagelo destruidor, um flagelo que está trazendo muita tragédia para nós. Porque nós estamos qualificando, estamos avaliando do nosso modo de vista pessoal. É isso que ele está dizendo. Que nós devemos não só olhar pelo nosso modo de vista pessoal. Claro, é sofrimento, são situações desagradáveis, são perdas grandes que estamos tendo. E nós, claro que trazemos isso para avaliar, mas nós não podemos ficar dentro de nós remoendo isso como fosse até um Deus punitivo, nos punindo por algo que a gente não sabe o que fez nesta encarnação, claro. Então, o Espírito está dizendo, olha, vocês estão avaliando somente do ponto de vista pessoal. É desse ponto de vista que vocês estão apreciando. E vocês ficam qualificando esse flagelo de acordo com o prejuízo que eles vos causam. Só que isso não é o verdadeiro sentido, o verdadeiro objetivo que os espíritos nos colocam. Como nós estamos totalmente focados nessa consequência individual, devido aos prejuízos que estão nos causando, às dores, nós não conseguimos enxergar que a finalidade coletiva deste fenômeno é muito grande. Esta pandemia, ela tem uma finalidade coletiva. Individualmente, nós sofremos com isso, mas nós temos que olhar a nossa parte, mas principalmente ver qual é o contexto coletivo e aonde que vai nos levar esta pandemia. Deus permitiu, então, para que houvesse progresso da humanidade, do ponto de vista espiritual, lembram? Eu até vou puxar aqui agora um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde Fénelon traz uma mensagem de um item que ele comentou, se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele tem um comentário que ele faz assim: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. É muito profundo o que Fénelon traz para nós, lá no Evangelho, né? Capítulo 5, item 23. Nós não podemos censurar aquilo que nós não estamos conseguindo compreender. E temos que crer firmemente que Deus é justo em todas as coisas. E o que nos parece um mal é um bem. Então, se nós pararmos para começarmos a avaliar todo o contexto desta pandemia, nós avaliar como que a humanidade toda estava se encaminhando, como que as pessoas estavam se relacionando, e nós vermos que esta pandemia, ela tem a finalidade de fazer com que nós volte para o nosso interior, para que nós volte a aprender a se relacionar, para que nós volte a pensar no progresso espiritual, não só no material, não só no ter, mas que nós consiga entender que a necessidade nossa, encarnado aqui, é melhorar, é avançar, é se aperfeiçoar. Se nós, num contexto geral, não estávamos conseguindo fazer isso, era necessário uma medida. Então, é isso que os espíritos estão dizendo. Muitas vezes, nós vamos ser atingidos no individual, mas isso tudo é para nos chamar a atenção também. Se chegou até nós, é porque nós também precisamos nos alertar. Continuando a resposta dos espíritos. Esses flagelos, porém,
são frequentemente necessários para que mais rapidamente se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Isso aqui é muito, mas muito importante para nós refletirmos. Vamos avaliar o que os Espíritos quiseram dizer com esta parte, né? Esses flagelos são necessários para que mais rapidamente nós consiga colocar as coisas em ordem. Porque da forma que estava indo, nós iríamos nos desviar tanto do caminho que iríamos levar anos, séculos, para voltar ao caminho correto. Então, se fosse deixado as coisas no andamento normal que estava seguindo a humanidade, talvez nós fôssemos demorar muitos séculos para atingir os resultados que nós vamos conseguir atingir agora diante desta pandemia, diante deste flagelo que está nos atingindo. Então, esta pandemia, os Espíritos que estão nos dizendo isso, que esses flagelos é para que nós consiga, em menos tempo, repor as coisas no caminho correto. Vamos pensar uma coisa, analisar o contexto, como está o nosso mundo. Basta pensar que todas as guerras foram paralisadas. A faixa de Gaza, até outro dia, por um ano, praticamente, ela ficou paralisada, sem guerra nenhuma. O Oriente Médio está em trégua. Eu chamo a atenção dessa questão da faixa de Gaza, porque assim que os países envolvidos estavam já atingindo um nível grande de vacinação, onde as pessoas estavam se achando todas imunizadas, já sem riscos, o que aconteceu? Voltaram a guerrear. E aí houve necessidade de haver mudanças. E o vírus mudou. Se tornou mais... A sua contaminação se tornou mais rápida, mais letal, porque as pessoas, assim que tiveram um pouquinho de sossego por causa das vacinas, já voltaram a brigar. Então, vejam a necessidade que nós temos. Nós precisamos passar por essa pandemia, porque nós estávamos e estamos ainda não entendendo o objetivo nosso principal, que é reencarnar aqui e evoluir espiritualmente, não materialmente. Então, a gente também analisando essa união mundial de todos os laboratórios, a parte de medicina, a Organização Mundial de Saúde, os países, a gente vê que agora os países estão se unindo para um combate comum. Hoje o inimigo é um vírus. O inimigo comum a todos os países, a toda a humanidade, é um vírus. E nós estamos tendo que se unir, pela primeira vez, unir a nível mundial. E isso é o começo de tudo. É o começo dessas mudanças. Será que isso que está acontecendo não vai mexer no comportamento da sociedade? Será que as coisas não vão mudar o nosso comportamento para frente? Será que isso não vai mudar a maneira como as pessoas pensam? Será que isso não vai alterar as relações sociais, econômicas, espirituais? Eu até penso assim. Nós vamos dividir a humanidade em 3 classes. Os que são bons, os que pensam no bem, os indiferentes, que nem são bons, nem são ruins, depende do momento,
e os que não são bons, os maus. Vamos dividir em 3 a humanidade. Com essa situação que estamos vivendo hoje, eu consigo enxergar que aquele que era bom, ele está potencializando a sua bondade, ele está se tornando mais bom. Ele está se tornando melhor. E basta a gente ver quanta solidariedade está acontecendo entre as pessoas. Então, quem era bom, já tinha o germe do bem, ele está florescendo mais. Ele está sendo potencializado mais. Aquelas pessoas indiferentes, muitas dessas que não eram nem bom nem mal, muitas estão despertando para o bem. Estão decidindo que vão para o bem. Outras estão decidindo que não vão para o bem. E aquelas que estavam no mal, elas estão se tornando talvez mais mal ainda, porque o que a gente está vendo, quantas pessoas de maldade estão aparecendo, quantas coisas terríveis estão acontecendo, parece que está potencializando o germe da maldade também. Só que a quantidade de pessoas boas é muito maior. E aí talvez, vamos pensar, né, numa profecia antiga, a separação do joio e do trigo não está acontecendo agora? Que quando essas pessoas que decidiram manter-se no mal ou potencializar, aquela pessoa que era indiferente, potencializar o mal nela, com certeza elas estão se direcionando para que quando desencarnarem, não encontrem mais condições de viver neste planeta e sejam transferidas para um planeta na condição espiritual que ela se encontra, então. Então, quem vai ficar aqui, com certeza, nós vamos ter uma sociedade com outro comportamento muito diferente, com um modo de pensar de uma sociedade muito diferente. As nossas relações sociais, hoje a gente pode ver questão do trabalho, a questão do home office, e já é uma mudança muito grande. As pessoas vão ter mais tempo para si. Então, há as questões espirituais, o quanto as pessoas estão buscando essa parte espiritual. Então, tudo isso é muito importante. Com certeza, nós já podemos perceber uma tendência de progresso espiritual. Parece que a gente não está vendo isso, mas se parar a analisar o contexto geral da humanidade, a gente já vê essa união de países, essa diminuição de guerras, isso já é um contexto de progresso que nós estamos tendo. Bom, nós já tivemos uma ideia muito interessante, então, de como foi essa resposta da questão 737, né? Quando Kardec perguntou, então, da finalidade, o porquê que Deus permitiu esses flagelos destruidores, então, para que a humanidade possa progredir. Vamos passar para a questão 738 agora. Na questão 738, com certeza, Kardec fez uma pergunta que todo mundo tem vontade de fazer. Eu creio que a grande maioria tinha vontade de fazer essa pergunta. E a pergunta é: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outro meio que não os flagelos destruidores? Para conseguir que a humanidade melhorasse, Deus não tinha outro meio que não fosse a pandemia? Certamente nós já se perguntamos, né? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não fosse a pandemia? Essa é uma pergunta que a gente ouve muito. E os espíritos, né, responderam. Kardec fez e os espíritos responderam. Vamos ver o que os espíritos responderam, então. Pode, e Deus os emprega todos os dias.
Existe outro meio, então, para que consiga a humanidade melhorar, as pessoas melhorarem? Existem outros meios? Por que Deus não emprega esses outros meios? E os Espíritos respondem, claro que pode, existem outros meios, e Deus os emprega todos os dias. Pode, Deus os emprega todos os dias. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Todo dia nós somos alertados, orientados, esclarecidos, para que nós desperte, para que nós melhore, para que nós pratique o bem. Então Deus emprega isso todo dia. E olha o que os Espíritos responderam ainda ali, né? O homem, porém, não se aproveita desses meios. O homem não se aproveita desses meios. Então, Deus disponibiliza infinitos recursos para o progresso, tanto dos indivíduos quanto das comunidades, das sociedades. Quantos meios Deus emprega para nos despertar, para chamar a nossa atenção, para mostrar o caminho do bem, e nós negligentes, né? Será que os indivíduos, as comunidades, as sociedades estão aproveitando desses recursos para progredir moral e espiritualmente? Será que nós estamos aproveitando desses meios que Deus está empregando para que nós progrida espiritualmente? As sociedades, as comunidades? Não. Não estamos. Como a resposta é não, os Espíritos completaram, né? Ali a resposta. Então é necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Isso é muito sério. Mas aqui eu quero chamar uma atenção. Vamos com calma agora. Quando os Espíritos falam em castigo, eles não estão usando a palavra castigo no sentido teológico, de um Deus vingador, de um Deus que castiga. Não é nesse sentido. Eles estão usando a palavra castigo no sentido pedagógico, no sentido de que nós temos que aprender uma lição para que nós consiga despertar. Então, esse castigo é pedagógico, não é punitivo, é pedagógico. Para entender essa questão do pedagógico, vamos imaginar uma professora que está dando aula. Está ali explicando algumas coisas. E as crianças lá começam a fazer uma farra, um barulho, né? Aquela confusão, aquela algazarra. O que essa professora vai fazer? Pedagogicamente, a professora vai bater nas crianças? Não, claro que não. Ela vai agredir emocionalmente essas crianças? De jeito nenhum. Ela nem vai agredir fisicamente, nem emocionalmente. Não vai agredir de jeito nenhum as crianças. Mas o que a professora faz? Ela aplica um castigo pedagógico. Eu vou dar um exemplo do meu tempo de escola, né? No meu tempo, a professora falava, a gente estava lá naquela bagunça, né? Não prestando atenção, não prestou atenção no que ela estava explicando, então ela falava assim, você não prestou atenção enquanto eu explicava, então agora você vai copiar essa lição que eu estava explicando 30 vezes. Você vai trazer para amanhã 30 vezes a cópia dessa lição. Isso é uma medida pedagógica. Ela não deu castigo, mas ela está tentando mostrar a necessidade, a importância da criança, de nós sentirmos
as consequências daquele ato que nós estávamos fazendo. Né? Não prestando atenção, não querendo saber do que era correto, das nossas obrigações. Então, ela, pedagogicamente, vai chamar a atenção da criança nesse sentido, fazendo com que a criança tenha uma tarefa, ela tenha um processo educativo. E se esse educando não tiver essa consciência, se ele não tiver alguma coisa que mostre que aquilo que ele fez errado, ele responda por aquela consequência dos seus atos e das suas escolhas, ele não vai aprender. Então, vamos pensar assim, como que nós estamos vivendo antes de 2020? Não éramos mais ou menos como uma sala de aula e não estávamos, né, a professora falando, orientando, e nós não estamos prestando atenção no nosso compromisso espiritual, no nosso compromisso de mudança. Então, podemos dizer, né, que com a pandemia, Deus, nosso Pai, colocou a humanidade inteira no cantinho do pensamento. Estamos todos dentro de casa, no cantinho do pensamento. Todos nós, a humanidade inteira. Estamos todos recolhidos, precisando pensar em duas coisas: no nosso orgulho e na nossa fraqueza. Porque é isso que o flagelo está mostrando para nós. É isso que a pandemia está nos mostrando. Que nós, seres humanos, somos frágeis. Um vírus pode acabar com toda a nossa existência. Por isso, nós precisamos se cuidar agora. Então, nós todos temos que ter os cuidados necessários, por isso estamos no cantinho do pensamento da nossa casa. Quantas vezes nós estivemos inflados de orgulho? Quantas vezes inflados de egoísmo? Outras vezes e tantas vezes de vaidade, se achando invencível, que a gente não dava conta da nossa fragilidade, né? Por isso que o nosso Papai do Céu, Deus, colocou todos nós nesse cantinho do pensamento, para que a gente pense agora na nossa fragilidade, que nós pense no nosso orgulho, para que a gente reflita e veja quantas vezes nós rejeitamos os outros meios que a providência divina nos ofereceu para que nós mudássemos, para que nós nos transformássemos. Então, hoje nós precisamos voltar, né, a rever o nosso caminho. Por isso que a gente teve todo esse tempo agora no cantinho do pensamento, para que nós pense nos nossos objetivos, na nossa existência, né? O que a gente está fazendo aqui? Vamos parar um pouquinho, vamos olhar o que o pessoal está colocando ali, né, para nós. Então, a pandemia é uma chacoalhada para acordar o mundo e colocar aqueles que acordaram nos trilhos e do progresso novamente. É isso mesmo, Iomar. É isso que os Espíritos estão dizendo para nós sobre os flagelos. E a pandemia é um flagelo. É para chamar a nossa atenção e nos recolocar. A gente vai ver ainda à frente o quanto os Espíritos estão dizendo exatamente isso. Nós estávamos seguindo por um rumo, e esse rumo não era nada bom. Nós, quando lá para frente nós conseguimos olhar para trás e olhar como foi boa essa pandemia para nos colocar de volta no rumo certo, nós vamos reconhecer a necessidade desta pandemia. Mas hoje nós precisamos ver que, do ponto de vista espiritual, é justamente para nós voltarmos a progredir, para acelerar esse nosso progresso. Então, como Fenelon disse ali há pouco, né? Aquilo que para nós parece um mal agora é um bem, porque Deus é justo, Deus é bom.
Ele está agindo como aquela professora que não está dando castigo, mas está pedagogicamente mostrando: meus filhos, voltem a fazer o bem, voltem a se amar. É isso que ele está induzindo esse caminho para nós. Vamos para a questão 738A, né? Essa é muito interessante. A 738A é uma pergunta que tem intrigado muitos de nós, que intriga muita gente. Kardec pergunta: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Kardec queria perguntar, né? Se fosse hoje, nesta pandemia estão morrendo pessoas boas ao lado de pessoas más. Isso é justo? E aí os Espíritos respondem para nós: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Os Espíritos estão dizendo para nós: vocês só estão pensando agora na parte material. Olhem isso, tudo que está acontecendo, do ponto de vista espiritual. E aí ele diz: porque depois que vocês desencarnam, vocês pensam diferente. Por que nós pensamos diferente depois que desencarnamos? Porque daí nós perdemos o corpo, não estamos ligados à parte material. E aí nós vamos entender, mais uma vez, né, reforçando, nós vamos entender que a verdadeira vida nossa é a vida espiritual. Aqui na Terra são momentos que a gente vive para que a gente consiga burilar o nosso espírito, trabalhar o espírito através de um corpo físico. E os espíritos, né? Então, quando a gente, estando encarnado, nós pensamos mais em função da matéria, em função do corpo. Nós raciocinamos mais em função da matéria e do corpo. Nós não nos enxergamos, na verdade, como espíritos imortais em evolução. Qual que é a maior preocupação hoje de 99%? Bom, vou parar aqui antes de falar disso. Vou ver o que o Marcelo coloca para nós aqui. Amigo Edevaldo, penso que a pandemia seja o chamado da espiritualidade para nos atentarmos ao real propósito da encarnação. Perfeito, Marcelo. Exatamente isso. Evoluirmos e auxiliarmos na evolução do planeta. Perfeito. É isso, Marcelo. E agora veja, Marcelo. 99% dos encarnados. Qual que é a maior preocupação dos 99% dos encarnados? Se vai morrer na pandemia. Isso foi feita uma pesquisa, né? Vamos pensar. Morrer, todos nós vamos. Uns agora, uns daqui a pouco, outros mais à frente. Mas todos nós vamos morrer. Vamos passar pelo processo da desencarnação. Isso é algo fatal, é uma fatalidade. Não tem como fugir disso. Vamos um pouquinho à frente e daí a gente explica melhor isso. Então, continuando essa resposta dos espíritos. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tantos vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Tudo que nós estamos passando agora, ele tem um motivo, nada é o acaso, mas tudo que nós passamos agora é algo que vai ser tão rápido para a nossa evolução, a nossa passagem aqui no plano físico é muito rápido.
em relação à eternidade que nós temos. Os Espíritos falam para nós de imortalidade nesse texto que nós vimos ali. E eles ainda falam mais. Os Espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. Os Espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. Aqui temos, né, que fazer uma reflexão mais uma vez. É muito importante. Eles estão afirmando que todos nós já existimos antes. Os Espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. Nós já existíamos antes. Antes do corpo, antes de nascermos, nós já existíamos. E vamos continuar existindo depois. O nosso espírito preexiste e sobrevive à morte. É isso que eles estão dizendo. E eles terminam dizendo ali. E os espíritos formam o mundo real. Por quê? Porque a verdadeira vida nossa é a vida espiritual. É lá que nós formamos o verdadeiro mundo, o verdadeiro local onde nós vamos viver a maior parte da nossa eternidade. É isso, Rose. Temos que, né, refletir, repensar quanto à nossa transformação. Isso é necessário, muito necessário. A nossa verdadeira vida é espiritual. E eu queria chamar a atenção agora para essa continuação da resposta que está ali. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. O general é Deus. E ele se preocupa muito mais com os seus soldados que com os seus uniformes. Quem são os soldados? São os espíritos. E o uniforme dos espíritos são os corpos. Então, aqui os espíritos estão usando uma metáfora. É uma metáfora forte sobre guerra. E o corpo nosso, então, é uma veste. O compromisso de Deus, nosso Pai, o compromisso de Deus, nosso Pai, é com o espírito. O nosso corpo vai morrer, vai deixar de existir, mas o espírito não. É uma questão dura essa tratada aqui na 738A, nessa pergunta, né, nessa questão. É uma questão amarga, mas é uma pura verdade. Nós estamos nos preocupando muito com a matéria, esquecendo do lado espiritual. Por isso a necessidade de chacoalhar a humanidade toda, chamando a atenção para o lado espiritual. Então, quando nós encarnamos, significa o quê? Significa que nós vamos encarnar e vamos ganhar uma veste, um corpo, e esse corpo vai sofrer, vai penar, para que o nosso espírito se purifique, se ilumine. Por isso que a gente envelhece, por isso que a gente adoece, sofre acidente, se machuca. O corpo é a veste. O espírito, através disso, se ilumina, se purifica. Então, nós estamos aqui não para cuidar de corpos. Claro, cuidar de corpo para que eu, né? Mas não querer cuidar só do corpo e esquecer do espírito. Eu preciso cuidar do corpo e do espírito, Jesus falou. Mas tem muita gente cuidando só do corpo. Esqueceu o espírito. Nós temos que cuidar dos dois e com maior ênfase do espírito. Vamos para 7.3b. Questão 7.3b. Aqui na 7.3b, eu até poderia dizer, usando assim uma forma de dizer, Kardec ficou nervoso agora. Kardec ficou bravo. Eu tenho certeza que, igual muita gente está brava por aí. Então, Kardec ficou bravo, né? Ficou nervoso. E aí ele pergunta,
Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser vítimas. Ele absorveu a resposta que os espíritos deram, mas mesmo assim ele quis dizer, mesmo as vítimas, né, nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser vítimas. É isso, Elcio. Nós temos um compromisso grande como espíritas de ajudar, de colaborar ativamente nesse processo de transição. É isso mesmo. Vamos ver o que os espíritos responderam para Kardec quando ele quis, né, chamar a atenção dos espíritos contra essa questão. As vítimas continuam sendo vítimas. As vítimas da pandemia continuam sendo vítimas. E aí, nós vamos ver Kardec mais ou menos quis dizer assim, vocês estão dizendo que a pandemia tem uma finalidade, que é ajudar no progresso da humanidade. Vocês estão dizendo que o corpo é menos importante que o espírito, mas as pessoas estão sofrendo. São vítimas disso. Então, agora vamos ver a resposta que os espíritos estão dando ali. Ó. Se considerasseis a vida, qual ela é, e quão pouca coisa representa em relação ao infinito, menos importância lhe dareis. Mais uma vez, os espíritos estão dizendo para Kardec, olha, vejam o significado de vida, né? Nós, os espíritos todos, nós encarnamos aqui para que o nosso espírito evolua, o nosso espírito é imortal, o corpo não é imortal. É isso, Iomar. Vamos ter que ter muita roupagem, né? Até nós conseguirmos aproveitar bem todas elas. Então, os espíritos estão dizendo para nós, em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-las sem murmurar. Os espíritos estão dizendo que quando alguém é vítima de um flagelo, no caso da pandemia, e vem a desencarnar, essa pessoa que sofreu com a pandemia, ela está purificando o seu espírito. Ela está purificando o seu espírito. Vamos fazer uma analogia, para que nós compreenda bem isso. Nós, os espíritos disseram ali, nós já vivemos antes, nós já pré-existimos antes. Quantos erros, quantas coisas que nós cometemos no passado, quantas coisas que a gente se comprometeu perante a lei de Deus. Então, nós ocasionamos uma espécie de dívida perante a lei de Deus. E agora, nós, para tornarmos-nos a ser felizes, nós precisamos quitar estas dívidas. E para quitar estas dívidas, nós precisamos, então, encarnar e passar por certas expiações, certas provas, para que nós consigamos, então, ressarcir isso. Então, vamos fazer uma analogia. Nós cometemos muitos erros, adquirimos muitas dívidas, então, e isso está nos atormentando, porque nós não vamos ser felizes enquanto não... Lembra que Jesus falou? Enquanto não quitarmos até o último centavo. E estamos sendo atormentados por essas situações de erros que a gente cometeu no passado. E aí, o nosso credor, para quem a gente errou, né? Erramos contra a lei de Deus. Então, Deus é o nosso maior credor. Então, o nosso credor achou um jeito de nós saldarmos a nossa dívida para com ele. Porém, para saldar essa dívida, vai exigir de nós alguns sacrifícios. Mas nada que não esteja ao nosso alcance. Lembra o que Jesus falou? Não se coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, esse credor achou um jeito, então, de que nós pudéssemos quitar a dívida. Dividiu em prestações essas dívidas. Vai exigir de nós algum sacrifício, mas nós vamos quitar essas dívidas. Como que nós vamos se sentir depois que quitar a dívida? Melhor?
Qual que é o pior momento nosso? O pior momento é esse que a gente está sofrendo agora, ou é quando a gente cometeu o erro lá atrás, contraiu a dívida? Qual que é o pior momento nosso? É quando a gente está sofrendo ou quando a gente contraiu a dívida? O pior momento é quando a gente contrai a dívida. E quando estamos conseguindo pagar essa dívida, como que nós nos sentiremos se conseguir quitar essa dívida? É isso que Jesus queria dizer com bem-aventurados os aflitos de hoje, porque serão consolados amanhã. Então, esses que estão sendo vítimas, o que o Espírito está dizendo aqui? Esses que estão sendo vítimas do flagelo hoje, que estão desencarnando, estão purificando o seu espírito, estão quitando as dívidas do passado. Ninguém vai desencarnar na pandemia se não tiver esse compromisso com a pandemia. Se não tiver lá no seu programa kármico esse processo. Milhões de pessoas pediram para nascer este momento, para passar por essa situação, porque durante o flagelo é como se o sofrimento valesse o dobro, né? E aí a dívida é quitada antes. A Sibela está perguntando aqui, Jesus não era devedor, mas foi flagelado antes de morrer. Não somos mais que o mestre. Como aprendizes, temos que nos sacrificar também. Lembrando que Jesus, não só Jesus, como muitos outros, nascem e fazem encarnações de sacrifício sem necessidade de sofrer, mas é um sacrifício para ajudar a despertar outras pessoas. Então, já são espíritos nobres, espíritos benfeitores, que nascem com o compromisso de ajudar o outro, embora não necessite de sofrer, mas o seu sofrimento muitas vezes seria a lição pedagógica que nós precisamos, né? Mas, então, refletindo, todos esses que estão, os espíritos estão dizendo aqui, ó, que todos esses, né, que estão sofrendo agora, as vítimas de agora, vão ter compensação aos seus sofrimentos, se souberem sofrer sem murmurar. Então, as pessoas estão se purificando, poderíamos dizer, se iluminando, quitando os seus débitos anteriores. Isso tudo quer dizer, então, que a vítima de hoje vai, para as próximas existências, estar mais purificada. As próximas existências vão ser com menos sofrimento, porque os débitos foram resgatados durante a pandemia. Essa pessoa vai ser compensada por causa disso. E esse sofrimento de hoje está gerando para ela grandes progressos. Então, esta pessoa que sofre agora está passando por uma dor, e essa dor está fazendo ela progredir, está purificando a sua existência. Então, os espíritos estão dizendo que precisamos enxergar a evolução do ponto de vista espiritual. Eles estão mostrando para nós. Continuando o que os espíritos estão dizendo nessa questão, né? Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum. Ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Então, seja no flagelo, seja de uma forma comum, seja da forma que a pessoa se programou. Se era agora para ela desencarnar, quando soar a hora, ela vai desencarnar. Agora, todos os que estão sofrendo e desencarnando, porque a questão da pandemia leva a pessoa a um sofrimento, né, bom, grande, enorme. Então, isso quer dizer que as pessoas estão resgatando muitos débitos nesse momento. Oi, Alice. Estamos fazendo um link com a palestra do dia do domingo passado. É isso, né? Tudo se liga, tudo está interconectado nesse contexto inteiro. Obrigado, Alice. Então, a única diferença, né? Porque durante um flagelo, então, morrem muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, a única diferença é que no flagelo é maior número de pessoas que desencarnam. Mas todas que desencarnam, nesse processo, elas estão
quitando débitos que tinham no passado. Ninguém está, como Kardec disse ali, mas se ele é vítima agora, né? As vítimas continuam sendo vítimas. Eles continuam sendo espíritos que precisavam passar por esse processo. É isso que os espíritos querem dizer ali para nós. Para nós olharmos desse ponto de vista, do ponto de vista espiritual. Vamos para 739. Muito interessante essa aqui. Aqui os espíritos, o Kardec, elas quer perguntar para os espíritos, tem alguma utilidade física os flagelos, a pandemia? Tem os flagelos destruidores de utilidade do ponto de vista físico? Para o físico, tem alguma utilidade? Kardec está dizendo, ó, espiritualmente, os flagelos, então, a pandemia está contribuindo para a evolução moral dos seres. Mas contribui para a evolução, alguma melhora física aqui na Terra? E os espíritos respondem, sim, tem utilidade do ponto de vista físico. Muitas vezes as condições de uma região mudam totalmente. Então, quantas coisas estão mudando, né? Quantas coisas vão mudar? Quantas situações vão melhorar para o mundo inteiro? Na questão de sanitária, nessa questão sanitária, obrigado, Cláudio, um abraço para você, um abraço para o pessoal de Redenção do Pará aí. Nessa questão sanitária, quanto vai melhorar as condições de vida de todas as pessoas no mundo inteiro? É uma melhora física, sim. Agora, o que os espíritos estão dizendo ali, né, completando ali, mas o bem que deles resulta, só as gerações futuras vão experimentar. Nós, talvez, não vamos conseguir pegar todas as mudanças, mas no futuro, as gerações futuras, esta pandemia de hoje vai trazer progressos enormes, inúmeros benefícios. Nós já podemos sentir que a nossa ciência está dando uma mexida na ciência, na área da medicina, na área da economia, nas comunicações. Hoje nós estamos fazendo essa palestra, esse estudo online, coisas que nós não imaginávamos há um ano atrás. Quanta coisa melhorou em termos de comunicação. Todos nós estamos em casa, no conforto de casa, e tendo grandes oportunidades de evoluir o nosso espírito através de vários seminários, várias palestras, vários estudos de casa. Vejam, nas comunicações, nas relações sociais, nas relações de trabalho. Então, existe uma série de avanços que estão aí eminentes. E talvez a nossa geração não consiga pegar toda ela, mas vai trazer inúmeros resultados fisicamente. É isso que os espíritos estão dizendo aqui para Kardec. E se nós olharmos, né, a humanidade estava indo numa direção, e a providência divina precisou mudar essa direção, mudar a direção dessa embarcação chamada planeta Terra. Então, mais à frente, a gente vai perceber que o perigo que a gente estava, aonde a gente estava indo, o perigo que era, o perigo que a gente estava correndo, quanto ao modo que a gente estava vivendo. Então, este flagelo está sendo e vai ser muito, mas muito proveitoso para o avanço da humanidade. Vamos dar um aperto aqui, né? Vamos para a questão 740. Kardec aqui questiona os espíritos. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, que opõe abraços com as mais aflitivas necessidades? Só a resposta, eu não precisava dizer mais nada, só a resposta que foi dada a Kardec já diz tudo para nós. Os flagelos são provas que dão ao homem. Sim, a pandemia é uma prova que nós estamos vivenciando. E estas provas têm como finalidade, veja o que traz para nós: ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus,
ele oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. A não ser que você esteja dominado pelo egoísmo. Senão, vai... O que vai acontecer? Quais serão, então, os resultados da pandemia que nós podemos perceber? Primeiro, desenvolvendo a nossa inteligência. Quanto nós temos estudado ultimamente? Falo nós, individualmente, mas a sociedade, os pesquisadores, foi desenvolvido vacinas em tempo recorde. Isso tudo é as pessoas aguçando a sua inteligência, mexendo com a inteligência. Então, todos nós estamos exercitando mais a nossa inteligência. Nós, ao ficarmos em casa, tivemos que resolver um monte de coisas em casa, coisas que nós não fazíamos. Estamos exercitando a nossa inteligência. Então, veja o que os Espíritos falaram para nós. 6 coisas importantes. Inteligência, paciência, resignação, abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Então, inteligência nós já falamos. Estamos desenvolvendo inteligência agora muito mais do que era antes. Temos que desenvolver muitos cuidados que a gente não tinha antes. Aprender sobre essa questão de saúde, de microbiologia, coisa que a gente não fazia. E agora os cuidados que a gente está tendo com a nossa alimentação, compra no mercado, como é que faz, como é que traz, como é que esteriliza. Estamos aprendendo muita coisa. Estamos treinando a paciência. Todos nós em casa, né, recolhidos ao nosso lar, temos que treinar a paciência. Estamos aprendendo a usar a paciência dentro de casa. Nós estamos aprendendo a usar a resignação. Nós queríamos sair, mas não podemos. Nós queríamos fazer tantas coisas, mas não podemos. Nós temos que, em nome do cuidado que devemos ter para conosco e para com o próximo, nos resignar. Não podemos visitar, nos abraçar. Isso é resignação neste momento. E a perda também, né, de pessoas, as dores porque passamos, temos que nos resignar, compreender. E a abnegação. Quantos estão buscando agora fazer mais do que fazia antes? Estudar mais, aprender mais. E falando também das pessoas, quanto agora nós estamos ajudando muito mais pessoas do que quando a gente estava antes, né? Com a liberdade plena para poder fazer. Então, antes, nós praticávamos menos amor ao próximo. Hoje somos muito mais solidários, muito mais misericordiosos. A gente vê essas campanhas em toda parte contra a fome, para diminuir a fome, para ajudar as pessoas. Não é exatamente isso que os Espíritos colocaram aqui, que é isso que a pandemia, os flagelos iam nos colocar justamente nas maiores necessidades que nós temos, que é desenvolver a inteligência, a paciência, a resignação, a abnegação, o desinteresse e amor ao próximo. É exatamente isso, né? Bom, para fechar o nosso raciocínio, eu queria dar um salto, né? Pular da 740 para a pergunta 784. Esta é uma pergunta, eu poderia dizer assim, que essa é a pergunta do pessimista. Kardec fez a pergunta do pessimismo para os espíritos. Porque, vejam a pergunta que Kardec fez. E tenho certeza que muitos pessimistas pensam dessa forma. Bastante grande é a perversidade do homem hoje, né? Bastante grande é a perversidade do homem.
não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Essa é a pergunta do pessimismo. Quantos dizem, né, no nosso dia a dia, assim, conversando com a gente, não adianta nada, a humanidade parece que está caminhando para trás, parece que está voltando, os homens estão ficando piores. Muitos dizem isso. E olha o que os espíritos responderam para Kardec. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Estamos evoluindo, sim. Estamos melhores, sim. Falta muito. Nós andávamos, Kardec, né? Ao fazer essa pergunta, ele avaliou a situação que a Terra estava caminhando e que culminou no ano de 2020. Nós estávamos dando maior atenção às coisas materiais do que espirituais. Mas mesmo assim, os espíritos responderam, olha, observe bem o conjunto. A humanidade como um todo evoluiu muito, progrediu muito. Hoje, quando uma pessoa pratica o mal, ela não pratica o mal porque desconhece o mal. Ela sabe exatamente o que é o certo, o que é o errado, o que é o justo, o que é o injusto. Mas ela pratica. Se ela quiser fazer o mal, ela faz. Mas ela tem total consciência disso. Então, se a pessoa compreende o que é errado, ela consegue reprimir os abusos. Então, grande parte da humanidade já tem essa consciência do certo e do errado. Agora, vejam o que termino de responder os espíritos ali. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, chegou ao ponto em que as pessoas começaram, né, a ter uma tendência de saber o que é o certo e o errado e fazer o errado. Então, se a pessoa... É o que a nossa humanidade estava começando a se induzir para esse caminho em definitivo, né, para fazer mais o que achavam que, né, era errado e faziam errado. Em vez de cuidar do espiritual, cuidavam do material. Então, era necessário que chegasse a esse ponto para que acontecesse a pandemia, acontecesse esse flagelo, para chamar a atenção das pessoas para retornar ao caminho do bem. Por isso que eu falei há pouco, existem pessoas boas, pessoas indiferentes e pessoas que são más. Os bons que busquem fazer mais, já tem o germe do bem, então busca ser bom. Que o indiferente busque se tornar bom, não fique entre o bem e o mal, decida pelo bem. E aquele que não quer fazer o bem, aquele que quer continuar no caminho do mal, ele tem essa liberdade. Porém, ele não vai poder ficar junto daqueles que fazem o bem. Então, em determinado momento, vão ter que separar o joio do trigo. Então, se nós observarmos os progressos já realizados, nós podemos deduzir que haverá muito progresso, muito intenso no futuro, do jeito que estamos agora, com essa consciência. Para fechar, eu queria colocar uma mensagem do Chico Xavier, que diz assim: se pudéssemos ter consciência do quanto a nossa vida é passageira, talvez pensássemos 2 vezes antes, né, de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Estamos à disposição para ver o que tem de questionamentos para nós conversarmos aí.
Maravilha, Edvaldo. O tema é riquíssimo, né? Pena que o horário nosso acaba se parando pequeno. Algumas questões a gente segurou agora para depois, vamos tentar tratar elas de forma bem sucinta, que senão não vai dar tempo. Nós temos apenas poucos minutos para poder concluir. A Alice nos trouxe aqui uma questão importante para a nossa reflexão. Acredito, por conhecer a Alice, que não é uma dúvida dela, mas com certeza é algo que ilustra e que vai nos facilitar muito. Como podemos ajudar aqueles que estão em nosso entorno e não compreendem o objetivo? Ser exemplo não basta. A opinião que ela está dando nessa situação. Como eu posso mostrar se só vem a matéria e o sucesso material? Então, aquela pessoa que mesmo com todo o apelo, com todo o conhecimento, com tudo que a mídia traz, com o sofrimento que a pandemia está causando nas famílias, essa pessoa ainda tem um viés 100% materialista. Como fazer numa situação como essa? Aí exige só um caminho. É a ajuda da vibração nossa, das nossas orações para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, se ela está envolta com pensamentos mais densos, que são pensamentos materiais, eu só vou conseguir fazer ela raciocinar diferente se eu mudar a vibração mental dela. E eu só consigo fazer isso se eu orar por ela. Eu orando por ela, eu vou emitir vibrações positivas, e essas vibrações positivas vão martelar em cima da negativa dela lá, e vai mudar a vibração. Se ela mudar a vibração, ela automaticamente vai ter consciência do que ela deve fazer. A gente sabe, né, que o outro tem o seu livre-arbítrio, tem o seu tempo, a gente tem que respeitar isso também, né? Não posso forçar, né? Não tem como violentar a consciência. E só complementando, e usar do exemplo, que ela falou, continuar agindo no bem, fazendo certo, mas ore por essa pessoa, vibre por essa pessoa, para que a energia dela vá mudando, a energia mental principalmente, e aí ela vai ter... dissipando essas energias densas que estão na sua mente, ela se conscientiza do que deve fazer. Nós temos uma outra questão bastante grave, né, que acredito que seja uma dúvida muito comum no meio espiritualista, porque as pessoas que acreditam na vida após a morte, às vezes elas têm uma dúvida, que é a dúvida que o Carlos nos traz aqui, ó. Muito obrigado pela pergunta, viu, Carlos? E as desencarnações por Covid, que estão assolando o planeta, né? Esses desencarnes são planejados? Sim, nós colocamos há pouco ali, e foi até uma das respostas que os espíritos deram para Kardec, que essas pessoas que estão desencarnando agora, elas estavam no seu planejamento kármico, elas virem este momento, vivenciarem esse processo da pandemia, e desencarnarem desta enfermidade. Como eu falei, essa enfermidade, os espíritos até colocaram ali, ela vai trazer para o espírito uma purificação muito grande, um resgate intenso que se faz nesse momento. Então, todos os que estão desencarnando estavam na sua programação de desencarne. Ninguém desencarna sem ter um motivo, a não ser quando a pessoa força esse processo, que daí é um outro sistema, uma outra situação, né? Mas aqueles que desencarnam neste momento estavam no seu planejamento kármico. Divaldo, pena que o nosso tempo, chegando ao fim, as participações foram incríveis. Eu no primeiro momento, eu estava segurando excelentes comentários, que era para a gente trabalhar em cima desses comentários, mas eu vi que o assunto é um assunto que, nossa, é a nossa qualidade, é o momento que vivemos e o enfoque que tu nos traz do objetivo, né, do porquê que estamos aqui nesse momento, com todos esses compromissos, com tudo isso, um monte de gente querida participando, um monte de comentário. Eu quero agradecer demais as participações que tivemos, tá? Acredito que até na questão do número de pessoas online, hoje batemos aí um recorde, né? Porque pelo teu carisma, teu conhecimento, tudo aquilo que a gente tem aí de admiração pela tua pessoa, pelo que tu nos traz, e o tema muito bem escolhido, como o Michel estava comentando comigo enquanto a gente estava assistindo a palestra, né? O tema pensado a dedo e abordado muito bem, muito objetivamente. Pessoas novas participando,
Morgana. Morgana, de onde que tu é, Morgana? Colocou aqui, vai colocar, vai indicar para os amigos a palestra. Isso mesmo, pessoal, vamos compartilhar, vamos. Quem é de fora, coloca a cidade que é, coloca da onde que tá, para a gente poder ir se conhecendo, poder ir fazendo esses links aí, saber, né? Da onde. A Morgana eu creio que é aqui de Curitiba, mas a gente divulgou também nossos, né, parentes lá do Pará, lá de Redenção do Pará, estiveram conosco, né? Olha, perguntando se a palestra fica gravada. Não, as participações muito boas. Vamos chamar o Michel, então, para estar conosco também? Isso. Ele está muito quietinho, vem, Michel? Pessoal de Itaiópolis, Santa Catarina, lá, né, pessoal, dá um abraço em todos eles lá. Bacana demais. Olha, pessoal, fiquem à vontade para continuar acompanhando aqui o nosso canal. A gente sempre procura, né, ter esse carinho na hora de trazer conteúdo, ter essa atenção com as participações, né? Porque não se trata simplesmente de produzir um conteúdo, colocar, de Itaiópolis mesmo. Então a gente tem esse cuidado, porque a gente vê que a riqueza, Pissarras, que maravilha, Elcio. Meu irmão mais velho. Então, Sérgio Roberto. Portunhão. Então, sintam-se todos em casa, tá? Bom demais estar com vocês, a gente conseguiu perceber aí a vibração de vocês junto a gente. Não é fácil tratar de temas que estão mexendo tanto com o nosso sentimento, e a gente foi muito amparado. A gente viu que durante toda a fala do Edivaldo, durante as participações, a gente se sentiu sempre consolado, confortado, um sentimento de esperança muito grande. Olha, Maria, outra pessoa também que, nossa, sem palavras, né? A gente fala, não tem como falar de encontro da família e não falar da Maria, né? É essa mãezona do coração aí de todos nós, né? Beijo no coração teu e toda a tua família, Maria. Então, olha, fica aqui minha gratidão a ti, Edivaldo, pelo conteúdo que tu nos trouxe, pela tua presença conosco, tá? Eu vou deixar o Michel fazer os agradecimentos dele, eu aqui já me despeço e já me ofereço para fazer a prece de encerramento também, Michel, na sequência, tá bom? Eu acho que eu fui o que menos trabalhou hoje. Antes do Michel, eu queria agradecer essa oportunidade, Gibran. É muito importante para nós sempre manter esse vínculo, né? Esse trabalho que vocês fazem aí de todo domingo estar aqui trazendo uma mensagem é muito importante, unindo as casas do litoral aí do Paraná, é um trabalho fabuloso, e a gente admira muito e fica muito honrado de poder participar dessas atividades. Agradeço também em nome da Uri, Edivaldo, e a todos aqueles que participaram, aqueles que vão assistir depois, a palestra fica aqui gravada no canal. Mas o importantíssimo, quem sabe, é mudar o foco, né? Muitas vezes aquele foco materialista de uma existência só, talvez, ou daquele foco das coisas materiais, da sensação de perda, né? Assim, vou perder alguém, vou perder. E o Espiritismo vem dar essa luz para a humanidade, que justamente essa questão que ninguém morre, né? Que os Espíritos vêm nos esclarecer. E a lógica, a nossa razão, nosso conhecimento dessa doutrina já nos comprova até hoje tudo isso. Então, fica aqui nossa eterna gratidão, Edivaldo, por mais uma contribuição conosco aqui, a você, a sua família, que também nos prestigia muito aqui, nos auxilia demais. E convido, então, se quiser fazer alguma consideração final, e o Gibran fazendo a prece, porque lá se vai o nosso tempo, né? Então, eu sou muito agradecido a todos vocês, ao Michel, ao Gibran, a todo o pessoal aí do Litoral, e a todos que estiveram conosco também, né, de todas as partes que atenderam nossos convites. Então, um abraço a todos. É muito gratificante nós estarmos juntos, estudando a doutrina espírita e nos consolando nessa função que é a doutrina espírita, né? Uma função consoladora. Maravilha, maravilha mesmo. Aqui os comentários não param de chegar, todo mundo, de vontade que o horário acabou mesmo. Ângela com a gente, a Val, é bom demais, só alegria. Então, somos devedores dessa tarefa aqui, somos muito gratos a ela. Então, vamos agradecer aquele que realmente é o dono dessa tarefa, que ela não nos pertence, a gente apenas a conduz. A ti, mestre amigo, nossa imensa gratidão por esses laços familiares. Viemos, nesse momento tão grave das nossas existências, ter essa oportunidade de regenerar os nossos corações. E que oportunidade maravilhosa. Chegar
no plano material, amparados por amigos, por familiares, e a cada dia esses laços familiares se ampliarem, novos corações chegando, nos dando força, repartindo com nós as nossas dificuldades, nos dando sustento. Como é bom poder contar com o outro. Como é bom poder contar com cada um que jornadeia conosco. E impagável é o sentimento de poder servir, de poder amparar. Gratidão, mestre amigo, por tudo que nos dás, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de agir no bem, pela oportunidade de experimentar o teu amor em nossos corações. Permanece nos amparando, pois pequeninos ainda somos, necessitados do teu amparo, da tua presença, da tua luz, guiando cada um de nossos passos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham uma ótima semana. Obrigado, Deus abençoe a todos. Um abraço a todos.